Abre o teu coração nessa noite. O que Deus vai falar. Para a gente exercer bem esse chamado profético de sermos, da gente começar a tecer o vestido da noiva. Com bastante propriedade, seriedade e velocidade também. Nós precisamos entender o nosso papel sacerdotal. Eu costumo sempre dizer, e eu vinha meditando sobre isso hoje à tarde. Existem pessoas fazendo a obra de Deus, mas que o seu coração tem dificuldade em exercer o sacerdócio que Deus o chamou para exercer. Apesar dele estar trabalhando nas coisas de Deus, o coração que ele empenha para trabalhar nas coisas de Deus, nem sempre é um coração completo, nem sempre está na direção correta que o Senhor gostaria que estivesse, apesar dele estar fazendo algo que é de fato de Deus. Pode estar evangelizando, pode estar participando de um dos projetos que eu citei, pode estar no seu trabalho sendo até uma pessoa que faz a diferença, mas ainda assim, existe uma preocupação no coração de Deus. E essa é a que Ele mais compartilha comigo. Como estão os meus servos? O que move o coração? Qual é a intenção do seu coração? E o sacerdócio tem tudo a ver com isso. Eu pedi para você abrir em Mateus 1, 25, para nós entendermos quem é o principal nessa noite, quem é o principal nessas primícias, por que nós vamos fazer todas as coisas que faremos nesse ano, por que vai haver sacrifício, por que vai haver culto, por que você vai pagar o preço para não mentir aonde você trabalha, aonde você estuda. Ele é o principal. A palavra de Deus diz assim em Mateus 1, 25. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito. Fala comigo, primogênito. Eu vou te ajudar agora. Primogênito. E pôs-lhe por nome Jesus. O primogênito. José não teve relações com Maria até que o primogênito, seu filho mais velho, nascesse. Agora, a palavra de Deus nos diz, ali em Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora nós entramos na palavra, a parte espiritual sobre ser o primeiro. Jesus foi o primeiro filho nascido de Maria, e agora ele é o primeiro entre muitos irmãos que vieram a crer, que viriam a crer. O primogênito, ele lidera, ele nesse texto, Jesus é como se fosse o irmão mais velho. Vocês entenderam? O primeiro, o que puxa a fila, o que abre caminho, o primogênito. Quando a gente vai falar de primícia, irmãos, nós temos que entender uma questão de ordem das coisas, e mais do que ordem de coisas, entender quem é o primeiro. E o primeiro é Jesus. Obrigado pelo seu amém nessa noite. Eu sei que minha voz já está meio rouca, mas irmãos, hoje eu não ia poupar nem nada. Nada, não vou poupar. A Bíblia também diz em João 1,14 assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Unigênito filho do Pai. Unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. Agora a palavra dá uma estreitadinha ainda mais. Não apenas o primeiro, mas o único. Fala comigo nessa noite. O único. Você vai entender onde eu quero chegar. Estou falando aqui de Jesus em vários textos. Nós vamos entrar no sacerdócio do nosso Senhor, entendendo o valor desse sacerdócio.
Em João 1, em 1 João, capítulo 4, verso 9 diz assim: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco. No quê? Que Deus enviou seu Filho único, unigênito. Ele enviou, é nisso que se manifesta o amor de Deus. O único veio. O Filho de Deus único veio. Que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Quando a gente entende esse lugar de Jesus na nossa vida, é por ele que a gente vive, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus misturado com aleluia. Eita, Senhor. Segura aí, João. Segura aí, eu vou fazer um negócio aqui. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Então coroe ao único, coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Ao único, viu, irmãos? Ao único, ao único, ao único, ao único, ao único. Quando nós adoramos o Filho, Jesus o Filho, o Pai se alegra que seu Filho está sendo adorado, aleluia. Ao único. Essas primícias têm um sentido e um alvo só: o amado noivo, a quem nós esperamos, o único. Sabe quem é que vai vir, irmãos? O único. Sabe quem é que vai vir nos buscar para o casamento? É o noivo. O papai preparou o casamento, mas o casamento é do seu filho, viu? Esse que é o mistério. Por isso que o nosso casamento tem que ser um casamento que exalta a Deus, porque esse é o mistério. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos. Conforme nós nos consagramos ao Senhor, Ele faz de nós sacerdotes. Vocês vão ver isso nessa noite. O nosso Senhor não é apenas o Filho único, o primeiro filho, o primeiro entre muitos irmãos, o Filho único, mas Ele tem um papel sacerdotal único e exclusivo. E é um negócio tremendo.
O sumo sacerdote Jesus, foi ele que fez todo o caminho até o Santíssimo Lugar. Ele precisou desde a terra até o terceiro céu, ir quebrando selos, fazendo aberturas, especialmente 3 delas. Você sabe por que nós estudamos o tabernáculo de Moisés aqui nesse lugar? Justamente por causa dessas passagens que o Senhor Jesus abriu. Como sacerdote, só Ele conseguiu fazer esse caminho e ministrar no terceiro céu como sacerdote. Entrar no tabernáculo não feito por mãos humanas, mas aquele que Deus fez, está escrito em Hebreus, para ministrar como um sacerdote perfeito e único. Mas eu não posso me adiantar nessa noite. Eu quero que você entenda. Ele mesmo, pelo seu próprio sangue, seu próprio corpo, de carne e osso, ministrou um sacerdócio aqui nessa terra, para abrir caminho para as coisas celestiais, sobrenaturais, não visíveis pelo homem, porém que existem antes da fundação do mundo. Foi ele que abriu o caminho como sacerdote. Ele começou a fazer isso no seu corpo, no seu sangue derramado aqui na terra. Ele derramou sangue exercendo o seu sacerdócio. O que o sacerdote faz, meu irmão? Ele faz uma mediação entre o pecador e Deus Pai. E ele fez isso de uma maneira perfeita. Mas eu vou explicar, você sabe disso, não é uma novidade. Mas eu quero trazer alguns detalhes de revelação aqui nessa noite, para você entender o seu próprio sacerdócio, em Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote. A primícia de Deus, o melhor de Deus. Deus tem muitos dons, irmãos, mas nada se compara ao seu Filho. A Bíblia diz que é Ele quem dá os dons aos homens. Nada se compara quando Ele entregou seu próprio Filho. Nada se compara, mas eu quero trazer você comigo nessa noite. O sangue que abre os portais. E interessante que quando Ele veio derramar o sangue aqui na terra, como os evangelhos narram, como o Novo Testamento narra, e até mesmo no Antigo Testamento, quando Isaías narra, e outros trechos messiânicos narram, salmos narram, Ele derrama sangue aqui como homem, para que daqui para o céu Ele comece a abrir 3 passagens. O caminho, a verdade e a vida. Fala comigo nessa noite, eu quero o caminho, a verdade e a vida. Ele não estava apenas falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, para que nós crescêssemos na pessoa dele. Não estava apenas falando isso, ele estava de fato abrindo o caminho, abrindo o portal da verdade, abrindo as portas da vida, até o Pai, nos levando até o lugar mais alto. Aquele que crê em Jesus é transportado para esse lugar. Mas Ele estava aqui na terra ainda. E mesmo que Ele ministrasse, já como sacerdote, uma palavra do reino que não é dessa terra, o reino dos céus. Ainda que Ele trouxesse uma mensagem como testemunha de Deus. A Bíblia diz que Jesus era a verdadeira testemunha, fiel testemunha. Aquilo que eu vejo o meu Pai fazer, aquilo que eu vi e o que eu vejo o meu Pai fazer, é isso que eu estou trazendo para vocês. É assim que eu me movo. E o evangelho que eu trago a vocês não é coisa de homens. É exatamente, apesar dele estar ministrando já como sacerdote, atraindo os homens a ele precisava derramar o seu sangue na cruz, para começar a ligar o homem daqui para lá. Vocês estão entendendo? Esse que é o mistério, irmão. Se Jesus não tivesse vindo pisar nessa terra e adquirido um corpo de homem, Ele não poderia se tornar o nosso sacerdote. Deus precisava de um homem que se colocasse na brecha. De um homem que se colocasse, eu vou resolver, Senhor. E eu vou cumprir toda a sua lei. Toda ela. E eu vou entrar lá no santuário. Eu vou entrar com um sangue perfeito. Então, quando Ele veio, Ele precisava ainda derramar para começar a abrir de baixo para cima. De baixo para cima. O acesso aos céus.
Deus enviou ele de cima para baixo, para que ele pudesse de baixo para cima abrir o céu. A Bíblia diz que existem 3, irmãos. Jesus abriu os 3. A Bíblia, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, falam de 3 portais. O tabernáculo de Moisés tinha o primeiro véu, caminho. Aí entrava no pátio externo, onde tinha um lugar de sacrifício, holocausto queimado ao Senhor. Logo depois do sacrifício tinha uma bacia de bronze com água dentro para o sacerdote se lavar, se purificar, santificar, para entrar no lugar coberto e fechado, que era o santo lugar. Tinha um véu ali, esse era o véu da verdade. E lá dentro, onde tinha o menorá, o candelabro de um lado, os pães da preposição do outro, que o sacerdote comia e se alimentava dele, e aqui o altar de incenso, que enchia aquele lugar de um perfume ao Senhor, junto às orações. Diante dele um grosso véu tecido por artistas. Era o véu que separava. Era o portal da vida. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, eu vou trazer vocês para atravessarem os 3 portais e chegarem até o Pai. Só que no tabernáculo ele era horizontal. Quando Jesus faz isso no seu sacerdócio, ele faz assim, ó, caminho é o primeiro, verdade é o segundo, e a vida é o terceiro. Ele nos leva lá em cima. E ó, eu vou te contar que quando eu li Hebreus, e até mandei para o pastor Dinho, falei, pastor, o negócio é muito doido. Está falando de uma tenda lá no céu, né? Um tabernáculo lá no céu. Eu comecei a mexer com isso, porque Deus veio num louvor aqui, irmãos. Um desses domingos, os irmãos estavam ministrando louvor aqui, uma presença grande de Deus. E era como se o Senhor me levasse dentro desse lugar santo. Não no Santíssimo, mas no santo lugar onde é coberto. E ali já tem o candelabro com 7 lâmpadas acesas. 7 tochas ardendo ali. E era como se eu pudesse perceber aquele ambiente criado pelo Espírito Santo. E Jesus colocou no meu coração uma palavra. Eu, quando percorri todo esse caminho, como sacerdote, eu fui quebrando todos os selos, promovendo todas as aberturas necessárias. Porque lá, no antigo tabernáculo, lá no de Moisés, onde tinha os 3 véus, somente o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar, onde estava a arca da aliança de Deus, onde Deus se manifestava na tampa da arca, no propiciatório, onde ele se tornava propício aos homens, ali na tampa da arca. Uma vez por ano, o sacerdote podia entrar, e era um negócio muito difícil. Jesus colocou no meu coração, eu fui quebrando esses selos, eu fui abrindo esses portais eternos, até chegar no santíssimo lugar, e agora o caminho está aberto. Então entenda, irmãos, de baixo para cima, é com o sangue que se abre, é com o sangue que se abre, porque a Bíblia diz, se você ler os livros da lei, você vai descobrir, se você ler Êxodo, você vai descobrir bastante coisa já em Êxodo. O sumo sacerdote sacrificava lá fora, lá no pátio externo, onde tinha um altar para sacrifício. Quando ele pegava o sangue do animal, ele entrava diante de Deus, lá no santíssimo lugar, o lugar onde Deus ia se manifestar, e apresentava o sangue para perdão de pecados uma vez por ano no dia da expiação. Os pecados de todo Israel seriam perdoados por causa do sangue aspergido em cima da arca da aliança. Agora você imagina comigo nessa noite, eu não vou conseguir seguir esse roteirinho. Imagina você comigo nessa noite. Jesus vem e sangra aqui na terra. E a Bíblia diz que ele sangrou exatamente como eles sangravam o cordeiro, lá fora. Vocês sabem onde ele foi crucificado, lá no Gólgota? Foi um altar de sacrifício. O Monte da Caveira foi um altar de sacrifício e adoração a Deus. Por mais feio que fosse, aquele sangue precisava ser derramado. E quando ele é derramado lá fora, agora Jesus precisa, ele de verdade percorrer um caminho até o santuário não feito por mãos.
Eu vou ler aqui com vocês. Hebreus 9, versículos 7 e 8. Diz assim: mas no segundo, isso é, está falando do Santo dos Santos, só o sumo sacerdote uma vez por ano, não sem sangue, isso é, somente com sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, os véus estavam ali, irmãos, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Ele está se referindo ao tabernáculo de Moisés. Depois você leia Hebreus. Então a palavra de Deus está afirmando que era com sangue que o sacerdote tinha que entrar lá no lugar santíssimo. Mas o texto que eu estou procurando, ele está mais para frente. Hebreus 8, 1 e 2 diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário de Deus. Ele é o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Então, irmãos, olha, quando Jesus derrama o seu sangue lá fora, ele tinha um objetivo: apresentar esse sangue diante de Deus Pai. Aí você poderia me perguntar: então, pastor, mas como é que foi? A hora que ele morreu na cruz, significa que Deus recebeu o sangue. A gente pode até pensar que ali iniciou-se um processo. Mas eu quero ler com você algo que você vai ficar talvez impressionado. Em João capítulo 20, Evangelho de João 20, versículo 17, que diz, João 20, 17. Acharam, queridos? Não acharam, né? Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia. Espera um pouquinho. João 20, 17 diz: disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Irmãos, isso aqui aconteceu na madrugada da ressurreição do Senhor, quando Maria Madalena foi também ali ao túmulo. E aí tem aquela história do jardineiro, que ela não reconheceu que era Jesus. E quando ela ameaça tocá-lo, ele fala: não me detenhas, porque eu ainda vou não subir, porque eu ainda não subi para o Pai. O nosso Senhor, quando ele sangrou na cruz, ele fez um procedimento tremendo, até mesmo uma passagem pelo inferno. E agora ele precisa fazer algo tremendo. Ele precisa subir até os céus e apresentar o seu sangue diante de Deus. Ele precisa entrar lá no lugar santíssimo, onde o sacerdote aqui na terra entrava, sabe? Porque quando Moisés recebeu o modelo do tabernáculo, Deus falou assim: faz certinho, de acordo com o modelo que eu te mostrei no monte. É desse jeito que você vai fazer, porque tinha uma simbologia celestial. Mas agora Jesus precisava entrar no verdadeiro, aquele feito por Deus, um lugar de adoração no céu, aonde o sumo sacerdote entra. E ali Jesus entra com o seu próprio sangue, para se mostrar: eu mesmo sou o sacrifício, Senhor. Eu mesmo abri o caminho. Eu mesmo sou a verdade e abri a verdade. Eu mesmo abro para que eles possam alcançar a vida. E não é apenas a vida eterna, não, irmãos. É estar diante de Deus, é chegar diante de Deus. É por isso que a carta aos Hebreus, no capítulo 4, fala assim:
para você chegar confiantemente diante de Deus no momento oportuno para alcançar a misericórdia do Senhor diante do trono de Deus. Sabe por que o autor de Hebreus entendeu isso? Porque ele entendeu que tipo de sacerdote que ele era e o que acontecia quando ele se dirigia com toda a fé em Jesus Cristo. Ele mesmo também seguia o mesmo caminho de baixo para cima e entrava diante de Deus no seu santuário. E ali diante de Deus ele podia falar: Senhor, misericórdia. E aí eu faço uma pergunta para você: esse nível de sacerdócio, você acha que Deus não responde? Deus responde. Chegar diante do trono dele para falar com ele. O primeiro a fazer isso foi a primícia de Deus, o unigênito de Deus, o primogênito de Deus. Esse foi o nível de sacerdócio que ele exerceu. Ele precisava quebrar os lacres, ele precisava fazer as aberturas, ele precisava rasgar o véu. Geralmente a gente lembra do véu que foi rasgado de cima para baixo no terremoto que aconteceu quando ele foi crucificado. Mas aquilo ali, queridos, era tremendo, com uma representação tremenda, com um poder tremendo, mas o próprio Senhor fala: eu vou subir para o Pai. E depois eu vou me apresentar lá para os meus apóstolos, ressurreto. Porque eu tenho um sacrifício para apresentar para o meu Senhor. O meu próprio sangue, diante de Deus Pai. O meu próprio sangue ali na arca da aliança. O que o sacerdote tinha que fazer antigamente pelos seus próprios pecados, Jesus não teve pecado. Ele vem com seu sangue, tem tanto poder que todo aquele que nele crê é perdoado completamente, absolutamente, livre para poder agora ser também um que vai entrar lá. Irmãos, para que Jesus nos salvou? Para você morar no céu? Eu quero que você pense nisso nessa noite. Para que Ele te salvou? Para você viver eternamente? Para que Ele te salvou? A Bíblia diz que nós somos um reino de sacerdotes, irmãos. Nós vamos trabalhar para o Senhor em adoração, como sacerdotes por toda a eternidade. O reino dele é reino sobre sacerdotes. O nosso Deus sempre quis isso. Quando Jesus faz esse caminho de baixo para cima, Ele está restaurando um caminho que no princípio de todas as coisas era aberto. As pessoas tinham contato com o céu diferenciado no passado. Tinham visões do céu diferenciadas no passado. Antes de Adão pecar e um pouco depois dele pecar também, quando o tempo passou, ainda assim, era diferente. Mas o pastor Dinho que conversou comigo a respeito disso, não é sobre isso que eu vim ministrar. Nosso Senhor pessoalmente precisou ser o caminho, a verdade e a vida, até o Pai. E quando Ele foi atravessando esses portais, isso é algo que eu quero trazer para vocês nessa noite. Porque Jesus alterou muitas cerimônias, a gente não faz mais no Antigo, o que eles faziam exatamente no Antigo Testamento. Conforme Ele foi passando, Ele entrou pelo primeiro portal, o caminho. Ele traz os sacrifícios, todos os tipos de sacrifícios previstos na lei. Não apenas o de holocausto totalmente queimado ao Senhor, os sacrifícios todos pelas culpas, todos os manjares e ofertas ao Senhor, que você lê detalhadamente no livro da lei, às vezes a gente não entende, todos eles tinham um significado em Cristo Jesus, onde se cumpre. Todos os tipos e tamanhos e profundidades de sacrifício, Jesus, quando Ele passa, Ele mesmo se sacrifica, Ele traz todo o poder dos sacrifícios para dentro dele mesmo. Eu vou te explicar isso. A palavra de Deus diz assim: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. O povo de Deus, a nação santa de Deus, o povo eleito por Deus, a nação de sacerdotes de Deus. Como é que nós ministramos o nosso sacerdócio?
A gente ministra segundo o que Jesus fez. Foi Ele que abriu o caminho, Ele que deu o exemplo, e nós seguimos o mesmo caminho, mas não é apenas isso. Quando Ele foi passando e abrindo as passagens poderosamente, conforme Ele passava, Ele ia trazendo para dentro dele, interiorizando tudo que estava fora. Todos os sacrifícios, agora eu vou poder oferecer sacrifícios a Deus. Toda adoração que era feita cerimonialmente, eu posso oferecer do meu coração diretamente a Deus. A lavagem com a água antes de entrar no santuário, a bacia de bronze onde tem água para lavar a mão, lavar o rosto e a gente ficar limpinho, simbolizando santidade pela palavra. Agora, quando eu leio a palavra, meu coração mesmo vai se santificando e eu me apresento diante de Deus. Quem primeiro fez isso foi Jesus. Ele trouxe para dentro dele mesmo. Ele reuniu todas as coisas dentro dele mesmo em relação ao culto. Os sacrifícios, a lavagem com a água. Aí antes eles entravam lá no lugar onde era coberto, o santo lugar, tinha o castiçal ali com a chama. E o sacerdote tinha que manter aceso. O fogo não podia faltar naquele lugar. Mas agora, pela revelação do Novo Testamento na pessoa de Jesus, a própria igreja é o castiçal de Deus. A própria igreja tem a chama do Espírito Santo. Mas não apenas a igreja pensando, você individualmente é um castiçal nas mãos de Deus. Você individualmente é um altar também de incenso nas mãos de Deus. Quando você ora, a Bíblia diz que as suas orações são incenso. Mas quem é que fez isso? Quem é que tornou isso possível? Foi o nosso sumo sacerdote, quando ele foi rompendo os lacres, rompendo os portais e abrindo os portais de baixo para cima, até chegar a Deus Pai. Ele ia trazendo tudo para dentro dele. Trazendo tudo para dentro dele. Eu tenho poder para reunir todo o culto dentro de mim mesmo. Todas as simbologias proféticas se resumem em mim. E aí quando ele está lá em cima e apresenta o sacrifício diante de Deus, agora ele pode se voltar para a humanidade. Presta atenção. E liberar algo de cima para baixo. Lembra que ele abriu as portas quando ele subiu? Agora elas estão abertas, irmãos. E agora ele vai ministrar dons aos homens, porque ele é um sacerdote. Agora o Filho vai liberar sobre a humanidade o Espírito Santo, por sua conquista. Ele chega lá naquele lugar. Agora ele se volta. E as passagens estão abertas. O Espírito Santo pode novamente ser derramado na humanidade. Vocês estão me entendendo nessa noite? Mais ou menos, né? O amém não saiu forte. Vocês estão entendendo? Se não tiver, não tem problema. Não precisa forçar o amém, não. Irmãos, a gente fala sobre isso. Mas nessa noite tem alguns detalhes diferenciados. Nós podemos dizer assim que o sacerdócio do Senhor Jesus foi um sucesso. Deu certo, totalmente. Nós podemos dizer que o que era para ser feito foi feito. Então, meu irmão, o que você precisa entender? Esses dias eu estava aqui, eu vou ter que me expor, não tem jeito. A gente estava aqui adorando ao Senhor. E conforme nós nos movimentávamos em adoração ao Senhor, claramente, nós víamos a chama do Senhor se balançando. Então, se nós parássemos, a chama ficava paradinha. Se nós balançássemos, era como o incenso na mão de Deus que balança. Você está entendendo que você se tornou um incensário? Quando você ora, no caso das meninas, quando as meninas dançam, existe uma adoração que Deus pede movimento. Tudo isso porque Jesus reuniu nele. E quando ele reuniu nele, agora ele podia dar. Ele podia distribuir. Ele podia liberar. Amém, irmãos? Isso eu estou falando de forma plena. Forma plena. Passagem totalmente aberta. Deus fez isso no Antigo Testamento. Jesus fez isso antes de subir ao céu. Ele fez, ele liberou, ele ministrou o Espírito Santo, ele deu autoridade para expulsar demônios, mas eu não estou falando só de autoridade para expulsar demônios, não estou falando só de uma porção do Espírito Santo, estou falando de um céu aberto, de o derramamento do Espírito Santo. Aleluia.
O sangue e o corpo retiraram os véus na subida. Agora uma poderosa descida estava programada. A descida do Espírito Santo. O nosso sumo sacerdote pode ministrar unção sobre o seu povo. A Bíblia diz lá em Hebreus 8, que eu já li para vocês. O resumo do que temos dito é que temos um sacerdote tal. Ele é tal. Jesus é o tal, irmãos. Que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário. Sabe quando Jesus advoga as nossas causas? Ele é advogado, vocês sabem disso ou não sabem, irmãos? Primeira carta de João, capítulo 1, Ixi, 1 ou 2, está por ali. Primeira carta de João, 1 João, diz que Jesus é o nosso advogado. Sabe como é que ele advoga? Ele advoga como sacerdote. Sabe como é que ele advoga? Ele advoga como intercessor. Você já imaginou você ter um intercessor por você, que é simplesmente a pessoa mais perfeita que jamais existiu, que ofereceu o seu próprio sangue por você, e é assim que ele advoga a sua causa lá, como sacerdote. Ele ministra no santuário. Ele mesmo serve no santuário. A Bíblia diz que o Pai sujeitou todas as coisas a Ele, para que no momento certo, Ele pegue todas as coisas e sujeite ao Pai de novo. Você sabe por quê? Porque Ele é o perfeito sacerdote. E Ele está ali, Ele tem um relacionamento com o Pai. E quando nós temos algum lance aqui nessa terra que não presta, se você tiver com o coração reto diante do Senhor, no sentido de se arrepender, se voltar para Ele, o próprio sumo sacerdote é por você no céu, e é esse poder que vem sobre a sua vida. Então o que acontece, irmãos? Quando a gente vai entendendo melhor aonde Ele entrou e o que Ele derramou, nós entendemos melhor quem nós somos e o nível de sacerdócio que nós exercemos. Esses dias eu fui ministrar a palavra, e eu cheguei num momento de família, então num momento bem evangelístico, lá do meu pai. Os tios, primos, a maioria não conhece a palavra, conhece muito pouquinho. Então, era para eu falar o quê? Trazer uma palavra, não sei, João 3,16, né? Aí a hora que eu abri a boca, irmão, sabe o que eu comecei a falar? Comecei a falar, e nós somos embaixadores de Cristo nessa terra, e que Deus nos dá autoridade. A hora que eu vi, eu já estava falando. E aí eu olhei para todo mundo, eles estavam olhando dentro do meu olho assim, ó, comendo a palavra que eu estava dizendo, porque não era eu, era o Espírito Santo de Deus. E você sabe o que é você entender que você é um embaixador, que as mulheres são a mulher é uma embaixatriz, é assim que fala? Embaixatriz? Quem está comigo? Ou embaixadora, se for. A gente entender que nível de sacerdócio que nós exercemos, aonde que você chega, qual é a altura do dom que você recebeu na sua vida. E aí eu comecei a falar sobre isso para eles, sobre a introdução da mensagem foi: nós somos ministros, e eu estou aqui na autoridade, no nome de Jesus Cristo, como um embaixador dele aqui. Eu não venho por mim mesmo, que se fosse por mim mesmo, eu não ia falar na frente de ninguém. Falei para eles, mas eu venho falar e não tenho vergonha e nem tenho medo, porque eu sei a quem eu represento. E aí eu comecei a falar de Jesus, para depois orar. Isso que eles me pediram só para orar, né? Mas aí já veio palavra também. E graças a Deus por isso. Irmãos, quando a gente vai com autoridade é totalmente diferente. O sacerdócio de Jesus, se você olhasse o começo dele, a hora que ele está exercendo na plenitude, eu estou dizendo ali do sacrifício, seria como Isaías viu. Ele falou, não tinha beleza alguma, nada que nos atraísse nele. Se você olhasse para o sumo sacerdote no momento da cruz, nós íamos olhar ali, o primogênito, o unigênito de Deus, a primícia de Deus está ali. Não é possível, Ele vai abrir caminho para mim. Não, a última coisa que nós pensaríamos era de abertura de caminho. Íamos pensar como qualquer um dos apóstolos. Eu seria um daqueles que fugiu. João ainda teve coragem de ficar e assistir. O sacerdócio de Deus, ele é assim. Ele, da mesma forma que foi com Jesus, é conosco. Às vezes a gente é colocado, irmãos, de uma forma que você fica envergonhado. Não é tão bonito assim.
O apóstolo Paulo diz a respeito dos apóstolos, que eles eram colocados como os menores, que eles eram maltratados, que eles eram humilhados. Sabe o que acontece? A gente tem que seguir esse mesmo caminho. E quando nós seguirmos esse mesmo caminho, vem uma boa notícia: você vai poder levar outras pessoas com você. Você vai poder trazer outras pessoas, porque você vai estar trabalhando num sacerdócio excelente. Você não vai mais estar entrando lá na tenda de Moisés. Você não vai estar entrando num lugar feito com couro de cabrito, com as cordas, com a estaca de bronze, com as bases de prata. Você não vai estar entrando tendo que abrir para passar o véu. Você vai estar ministrando num sacerdócio excelente. A Bíblia diz que o sacerdócio de Jesus é o sacerdócio de Melquisedeque, porque ele é acima, ele é do alto, ele é o nosso sacerdote do Deus Altíssimo, e ele comunica aquilo que de Deus pode ser comunicado e conhecido. Ele revela aquilo que de Deus nós podemos conhecer. Na face de Cristo nós temos o conhecimento da glória de Deus, e pela glória nós somos transformados de glória em glória. Então Deus vai revelando, vai transformando, vai mudando, vai alterando. Não tem como você permanecer o mesmo. Aquele que permaneceu o mesmo ainda não se tornou um sacerdote. Mas aqueles que já são sacerdotes, através de Jesus, irmãos, nós podemos trazer outros, e Deus nos dá autoridade a trazer outros. Eu vou falar aqui um negócio para pôr uma pulguinha aí atrás. Teologicamente nós sabemos que o homem não convence ninguém, amém? A Bíblia diz que quem convence do pecado, do juízo, da justiça é quem? Quem? O Espírito. Deus o Espírito Santo é que convence, não é verdade? Agora eu vou te pegar. E se você estiver ministrando diante de Deus, você chega lá no Santíssimo Lugar, e ali Ele derrama mais do Espírito Santo na tua vida, para que você possa derramar na vida de outros. E essa porção vai aumentando, e esse poder vai crescendo, e a unção vai crescendo. E você fica mais com o Senhor, e isso vai crescendo. Vai ter um momento, irmãos, que quando você falar, quando você abrir sua boca e falar, pessoas vão ser convencidas no ato. Ai, pastor, o que você está falando? Quem convence é o Espírito, mas eu estou te dizendo quem é que está dentro de você. E quem é que disse assim: quando você for falar diante de reis, quando você for falar diante de gente importante, só abre a sua boca, não fica preocupado com o que você vai dizer, porque quem vai falar é o Pai, pelo Espírito que está em vós. Então, irmãos, vai ter gente assim, carne e osso, que nem eu, que nem você, gente que não é perfeita, mas a hora que abre a boca, vem com tamanha autoridade e unção, que vai ter gente se rendendo mesmo, porque não é palavra de homens. Então aquilo que parece uma heresia não é. O que é isso? Exercer um sacerdócio decente, com poder digno daquele que abriu o caminho de baixo para cima, e depois de cima para baixo Ele derramou o seu Espírito. Eu queria te convidar a levantar nessa noite. Nós ainda temos bastante tempo para adorar o Senhor e deixar Ele ministrar unção aqui nesse lugar. A palavra de Deus nos diz que a unção tem o poder de libertar, de despedaçar jugo. Quem é que ministra a unção? O sacerdote ministra a unção. Jesus é o nosso sacerdote, Ele está ministrando unção aqui nessa noite. Mas você também é um sacerdote. O apóstolo Paulo falava assim: eu queria ter com vocês para ver se eu podia transmitir algum dom. Ele falou para Timóteo: o dom que veio sobre você por imposição de mãos. Sabe o que é isso, irmãos? Não é porque ele era o cara, não. É porque ele estava no lugar certo, exercendo o seu sacerdócio de maneira plena. Sabe o que acontecia? Eles oravam, as coisas aconteciam. Estavam totalmente alinhados. Teve um que tentou comprar o dom do Espírito.
tem um homem lá em Atos dos Apóstolos que fala, como é que é esse negócio? Me fala quanto é que custa que eu quero comprar. Você orou, eles receberam o Espírito Santo? Aí o Pedro falou, seja amaldiçoado, rapaz. Sabe por quê? Porque eles ministravam no santuário celestial. A Bíblia diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. A palavra de Deus diz o nome que sobre nós é invocado. Irmão, não é qualquer nome. Você está me entendendo, querido? Aleluia, glória a Deus. Se às vezes você falou algo, você orou por algo, e as coisas não aconteceram como você imaginava, não é com isso que você deve se preocupar. Você deve se preocupar se você está servindo no serviço do sacerdócio que Deus colocou você para fazer. Igualzinho a Jesus, chegar diante do trono de Deus. Antes eles chegavam diante da arca que simbolizava. Agora nós chegamos diante do trono que é. E aí sim, se no nosso caso nós temos pecado. A diferença é que Jesus não tinha. Nem mentira alguma, dolo, engano se achou em sua boca, nem falar o que era ruim ele falou, ele não tinha pecado nenhum. Tudo bem, nós chegamos às vezes, nós mesmos carecemos de purificação, mas entenda, nós podemos encontrar misericórdia diante de Deus, se a gente seguir esse caminho. Feche os teus olhos aí, querido. Vamos deixar o Senhor fazer mais algo aqui nessa noite. Entra diante do Senhor nessa hora, querido. Começa a ministrar o Senhor como sacerdote, como uma sacerdotisa, como uma pessoa que sabe diante de quem está, qual é o nome que é invocado sobre ele. Deus poderoso, eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Olhando para o trono, é isso que nós vemos. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, 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 Deus poderoso, eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Se achegue diante do Senhor. Eu não conheço. Ofereça o seu louvor ao Senhor. Que lhe descreva